Estamos iniciando mais um Papo do Bem pela Rede Luz Espírita e com muita alegria e prazer nós estamos recebendo nosso irmão Rodrigo Xavier, que agora atualmente está morando aqui, mas até então vinculado à Casa Maria de Nazaré de Jaci, certamente fazendo um trabalho muito importante naquela casa. E eu quero agradecer, viu, Rodrigo, a sua participação, para estarmos falando sobre esse tema escolhido para esta nosso bate-papo, né? Nesse Papo do Bem. Falando sobre a visão que a gente deve ter, além da aparência, na jornada evolutiva do espírito. O que você tem para trazer para nós a respeito desse assunto? Primeiramente, eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Falar um pouquinho, né, dessa doutrina que tanto nos auxilia. Mas é algo bem interessante, né, quando a gente pensa nesse assunto. Eu lembro que quando eu tinha 18 anos, isso já faz algum tempo, né, eu fui fazer uma palestra lá em Mirassol. Eu acabei falando sobre um assunto assim, meio, né, estava começando, sem muita referência ao espiritismo. E aí o dirigente da casa falou só, você deu uma aula de evangelho sem falar de evangelho. E eu fiquei com aquilo na cabeça, mas como assim, né? Basicamente ali a gente começou falando de um exemplo. Imaginemos que a gente tenha duas crianças. Uma que está ali no segundo grau, né, no último ano, terceiro ano, e uma que está na primeira série. Então se a gente olhar as duas crianças, a gente pode imaginar que aquele que está no segundo grau sabe mais, né? Já teve uma experiência de vida, já aprendeu bastante coisa. Então, se a gente for analisar os dois, ele sabe muito mais do que o outro. Só que quando a gente olha para o pequenininho, fala, nossa, ele está começando. E aí vamos imaginar que os dois, né, a gente é chamado para a escola para uma reunião de pais. Então, primeiro a gente vai lá no pequenininho. Chegando lá, imagina que a professora fala assim, ó, que filho maravilhoso, extraordinário. Está aqui na primeira série, mas está tão evoluído, cresceu tanto, que ano que vem ele vai para o terceiro ano, ele vai pular um ano. Porque ele é extraordinário. Imagina como um pai e uma mãe se sente ouvindo isso de um filho. Aí a gente vai numa reunião também do filho maior. Chegando lá, os professores, ó, não tem jeito, vai ter que repetir de ano. Falta, não faz tarefa, não estuda, não progride. Então, por mais que ele seja um filho que está muito mais avançado, o pai não vai receber essa informação muito feliz. Então, quando a gente olha para o espírito, se a gente já é assim, imagina Deus olhando para o filho. Então, muitas vezes nós olhamos, né, e o nosso crescimento e a gente quer comparar muitas vezes com o próximo. Ah não, ó, eu preciso passar para a regeneração, mas eu estou num momento que eu estou melhor do que o meu vizinho. Mas se um pai olha o filho e entende o ponto desse, como que a gente vai querer fazer diferente? Então, quando Deus olha para um filho que a gente fala, é um assassino, é uma pessoa pouco evoluída, mas se a gente consegue enxergar o progresso, Deus também consegue, muito mais do que a gente. Então, às vezes, nós julgamos um espírito como o espírito das trevas, um espírito que faz o mal, uma pessoa que não evoluiu muito. E a gente fala, essa pessoa está muito atrasada, mas de repente ele é aquela criança que está progredindo tanto de uma encarnação para outra, que só leva alegria para o pai. E muitas vezes nós que nos consideramos pessoas, às vezes com conhecimento, com progresso um pouco mais avançado, a gente pode ser aquele filho que patina e não sai do lugar, cria cada vez mais dívidas e repete de ano. Então, será que o parâmetro de progresso realmente é esse que a gente muitas vezes faz? Olhar para o vizinho e entender o nosso posicionamento sendo melhor ou não? É algo para se pensar. Mesmo porque existe uma colocação e diz assim, há mais alegria no céu diante do arrependimento do errado do que o merecimento do justo. Quer dizer, é para a gente pensar, é uma pessoa que já está lá numa boa, já não preocupa mais a espiritualidade, enquanto que aquele que estava trilhando um caminho complicado, sinuoso, de repente
no Dealbar da Aurora, né, espiritual, ele resolve mudar de comportamento e aí vai embora. Você imagina o quanto isso deve alegrar toda a espiritualidade que tem investido naquela pessoa, né? E a gente vê muitas vezes dentro das casas espíritas um receio ou um preconceito com espíritos que em outras casas, por exemplo, na Umbanda, no Candomblé ou qualquer outra religião, às vezes fala, é um Exu, né, é um espírito das trevas, é um espírito que vive no umbral, né? Agora, quando a gente começa a imaginar um espírito desse, porque a gente sabe que nos trabalhos mediúnicos muitas vezes são os mesmos espíritos, né, e é necessário que esse espírito muitas vezes auxilie a gente, né, no trabalho. Então eu fico imaginando como deve ser a capacidade de um espírito desse, de um conhecimento tão grande que consegue entrar em qualquer lugar, que consegue entrar no fundo do umbral para poder fazer um resgate. Porque muitas vezes, né, quando a gente tem aqui o espírito de luz, ele é tão sutil que quando ele chega no umbral, o espírito nem vê ele ali. Então ele não consegue pegar muitas vezes, ele não consegue resgatar. Então quase sempre, né, a gente precisa ou do encarnado, para que em desdobramento ele seja levado até esse local para que ele sim pegue esse espírito, né, ou precisa um espírito desse, considerado muitas vezes das trevas, mas que é um espírito que faz o bem, faz o mal, mas está fazendo o bem também. Então quando a gente pensa na capacidade dele de entendimento, capacidade de muitas vezes dominar espíritos, de compreender as dificuldades, de saber sair de desafios. Se um espírito desse, que tem uma capacidade dessa, for colocado do nosso lado, a gente fica no chinelo, nesses quesitos. Às vezes ele tem um entendimento e uma capacidade de compreensão muito maior que a nossa. E se amanhã ele começar a fazer o bem? Então quantas e quantas vezes numa virada de chave, como o senhor falou, ele... Pô, e se eu começar a fazer o bem? Tudo aquilo que eu fiz, as capacidades são as mesmas. E a partir do momento que ele começa a fazer o bem, assim como ele está lá na frente, né, em nós, em questão de conhecimento, ele vai simplesmente começar a fazer o bem, ele vai estar lá em cima também, numa outra situação. E toda experiência, né, Rodrigo, traz um acréscimo na bagagem intelectual. E isso traz para a pessoa algum embasamento, vamos dizer assim, algum alicerce. Então, mesmo nas experiências amargas e difíceis, o espírito está caminhando para frente, embora a sublimação espiritual não está no intelecto, está na aquisição moral. Então a pessoa, mas a partir do momento que ele começa a desenvolver o seu psiquismo e a sua intelectualidade, fruto até de um trabalho complicado como esse de descer nas trevas, resgatar espíritos, ali ele vai ter uma experiência tão grande que de repente ele fala assim, meu Deus, mas quanto tempo eu estive contribuindo para que esses espíritos ficassem nas trevas, que eu mesmo estou nessa condição porque eu outrora não apliquei isso que eu estou aprendendo aqui agora. Então, desse momento, às vezes a pessoa tira água de pedra, daquela experiência negativa, difícil. Experiência, eu falo negativa no sentido de que não seria um grande feito, mas mesmo que seja um pequeno feito, uma situação difícil, ele estaria aparatando para amanhã ou depois fazer coisas mais sublimadas, né? E o aprendizado, por mais que ele seja fazendo mal, né, porque uma pessoa que vai fazer o mal, ela não simplesmente sai dominando todo mundo. Então ela tem que criar ali algumas características, como por exemplo, de saber conversar, de saber induzir, de saber controlar, organizar, né? Então mesmo aquele que hoje comete o mal, que a gente muitas vezes condena, fala assim, é um espírito que eu não quero perto, né? Outras religiões muitas vezes expulsam, né? O espiritismo é aquele que acolhe, né? Que ampara e que conversa justamente com o desencarnado com a ideia de convertê-lo ou pelo menos abrir os olhos, né? Então isso é um progresso. Quando a gente fala de evolução, né, se a gente for pensar num conceito mais de transformação, é mudar algo de um jeito para o outro. Até acho que lá, muitas vezes no obituário ali, ou no papel ali do paciente, muitas vezes coloca avançou ou evoluiu para óbito, por exemplo, né? Então evolução muitas vezes não é algo bom. Então evolução simplesmente é uma mudança. Agora o progresso, ele é sempre bom. Então o progresso, ele faz com que a pessoa aprenda e progrida num caminho. Por mais que esse caminho
traga a ele uma capacidade que nesse momento está sendo usada para o mal, amanhã simplesmente ele pode usar para o bem. Então esse espírito que aprendeu a fazer mal, a hora que ele começar a fazer o bem, ele já sabe como conversar, ele já sabe como gerir, ele já sabe como controlar, ele já sabe o que dá certo, o que não dá certo. Paulo de Tarso foi um exemplo disso, né? Um clássico, né? Vendeu uma ideia extremamente equivocada, mas numa convicção inabalável pela sua formação romana e mesmo judaica, com toda a sua estrutura que ele alicerçou no seu espírito mediante professores, mestres. Ele não tinha dúvida de que a lei judaica tinha que imperar e que todo mundo tinha que obedecer e não tinha mais nada. Até que ele vai e se encontra com Jesus naquela situação dramática, porque aí lhe custou a perda da visão, a queda literal do animal, e para ele entender que Jesus estaria realmente com a verdade inquestionável. Quer dizer, então todo mundo, por isso que Jesus diz, conhecereis a verdade e ela vos fará livres. Nós precisamos conhecer essa verdade, e ela vem de N maneiras, cada um vai receber de acordo com a sua condição. Não dá para a gente dar uma feijoada para uma criança, e nem ficar dando papinha para adulto. Cada criatura tem seu tempo, e Deus sabe colocar isso na hora certa, da maneira mais correta, para a pessoa despertar com uma realidade maior. E isso é o que tem acontecido na vida de todo mundo. Não é hoje, será amanhã, né? Exatamente. Santo Agostinho também, né, uma grande transformação. Mas assim, eu acredito que a indulgência, né, quando a gente olha para o próximo, né, com indulgência, entendendo, compreendendo, né, independente da situação dele, entendendo que ali pode ter uma criança da primeira série com potencial de ir para a terceira, de tanto que progride, de tanto que cresce, né, pode naquele momento estar trazendo bastante alegria para o seu pai. Então se a gente tiver, acho que essa mentalidade, né, de que aquele espírito pode estar numa situação de progresso, facilite talvez a nossa compreensão, né, e o nosso amor, para que a gente tenha essa indulgência para poder aceitar o próximo como é e caminhar junto, sempre tentando extrair o melhor dele e o melhor de nós. Né? E por isso não julgueis do Cristo, ela é uma lei, né? A gente não deve julgar. Porque a gente julga, como você está mesmo dizendo, esse diretor da escola fez um julgamento, pelo menos para passar para você, né? Esse filho maravilhoso, esse outro, ó, deixa de desejar. Mas será que esse professor sabe como é que você criou essas duas crianças? Como é que foi o relacionamento seu de pai e da sua esposa de mãe para cuidar desse filho? Será que obtiveram o mesmo tratamento? Porque às vezes não, a gente trata um filho de um jeito e o outro de outro. Por mais que a gente queira ter essa hegemonia, né, paterna, igual, né? Não acontece, porque cada filho vai ser de um jeito e você tem que educar de acordo com aquilo que ele está apresentando. E muitas das vezes, em determinadas situações, você passa a ser contundente e vai atrapalhar a vida de todo mundo. É lógico que não vamos fazer aqui essa apologia para colocar Deus, porque Ele não vai equivocar, nem vai mudar nada. Deus tem os parâmetros que regem a nossa vida de uma maneira muito correta e harmônica. Mas a questão do julgamento, a gente julga as criaturas, mas não sabe nada do que essa pessoa foi e a que ela está destinada e qual é o seu potencial. De repente, aquele que a gente hoje procrastinando em relação ao entendimento da pagar dessa criatura, e muitas das vezes marginalizando a criatura ao ostracismo, amanhã essa pessoa vai dar uma lição para nós, né? O próprio Carbachutel, ele não gostava muito de preto velho, isso é sabido, até que um dia um preto velho aparece para ele, em espírito, e diz assim, ó, eu quero dizer para você que você não é muito afeito a Umbanda e ao preto velho, mas numa encarnação passada, não na penúltima, eu fui um médico muito orgulhoso,
E para que eu vencesse o meu orgulho, eu pedi para reencarnar como preto escravo. E graças a essa encarnação, eu consegui adquirir um pouco de humildade. E por conta disso, eu faço questão de me apresentar como preto velho. Então, me veja num ângulo holístico. Você está me vendo como um preto velho, mas se você quiser olhar para um outro ângulo, eu fui um médico, só que muito orgulhoso, e agora, mais humilde, eu faço questão de me apresentar como preto velho. Então você imagina, você olha uma pessoa, como a história do Jorge lá de Uberaba, né? Todo mundo olhava para o Jorge, quem não conhecia o Jorge, Coitado. E falava horrores e até não aceitava o relacionamento dele com o Chico com ele, para depois a gente entender que ele foi resgatado, segundo as informações, por Jesus, depois que ele foi desencarnou, ele foi recebido pelo Cristo. Então você imagina, quem estaria ali naquele espírito? Às vezes é uma bagagem muito grande, e ele só se fez daquela forma para adquirir talvez exatamente a humildade que lhe faltava, quando ele já detinha no espírito muitas outras, né? Então a questão do julgamento é complicada. E essa visão também, ela é errada num ponto de vista de compreensão. Porque se a gente pensar na Terra, né? Se a gente olhar os espíritos na Terra, são praticamente no mesmo nível. Muito dificilmente você tem um ou outro ali que se destaca. Eu sempre dou um exemplo assim, imagina que nós temos uma estrela, um pontinho. Então, cada qualidade, se eu tiver bastante, é um fio de luz comprido. Se eu tiver pouco, é um fio de luz curtinho. Então, se eu tenho bastante amor, um fiozão. Mas eu tenho pouca paciência, um fiozinho. Eu faço bastante caridade, um fiozão. Ou eu tenho algum outro defeito, um fiozinho. Então, se a gente for juntando fiozinho e fiozão, e pegar um outro que é totalmente o contrário desse, se a gente olhar as duas estrelas, no fim das contas, vai ter o mesmo brilho, ou muito próximo. Então, um vai ter mais uma coisa, o outro vai ter mais a outra, mas no fim das contas a gente olha, vai ser mais ou menos a mesma estrela. Diferentemente de uma pessoa que tem muito amor, muita caridade, que a gente bate o olho e fala, nossa, é um sol. Né? É onde a gente bate o olho e vê que realmente a pessoa é diferente. Então, quase sempre a gente julga esse é menos, né, ou é mais, olhando às vezes um aspecto. Mas geralmente está no mesmo patamar. Né? E os outros aspectos? Às vezes você, né, mas é um espírito das trevas, ele não tem, eu sou melhor que ele em tudo. Tá, mas ele tem capacidade de fazer isso aqui, você tem? Não, isso eu não tenho. Ele praticamente não tem medo, porque onde ele vai, você tem medo? Não, ali eu não vou. Então, peraí. Então, quais capacidades que você não tem que ele tem? Então, no fim das contas, a hora que juntar as duas estrelinhas, tem o mesmo brilho, muito próximo. Por isso que estamos aqui nesse planeta, né, todo mundo mais ou menos no mesmo nível. Então, essa visão que a gente tem, muitas vezes, ela é equivocada. Né? Então, serve mais como desculpa, quase sempre, para não fazer a reforma íntima, porque tá bom. Né? Muitas vezes, não, tô bem, né? Tô frequentando o centro, tô tomando passe, então tá tudo certo. E a gente vê que falta muito ainda, né? Depende muito de nós. Então, o mais importante não é o quanto eu estou à frente de outra pessoa, mas o quanto eu estou à frente de mim ontem. Ao começar aqui, a comparação já é uma coisa muito complicada. A comparação retrata uma neurose muito grande. Porque quando você fala assim, eu sou inferior ao fulano, você, no fundo, já está mostrando um certo orgulho, né? O fulano é melhor do que eu sou inferior a ele. Quando você fala assim, fulano é muito inferior, eu sou muito melhor, mais orgulho ainda. Quer dizer, então essa questão da comparação é uma atitude muito neurótica. E a pessoa neurótica, ela fica muito preocupada com o que os outros pensam e o que os outros falam a seu respeito. E nós sabemos que nós não temos que nos preocupar com isso. Nós somos o que somos. Se hoje nós somos ainda limitados em determinada área, futuramente seremos melhores, desde que nos dediquemos ao aprimoramento do espírito, principalmente naquela área. Então, a comparação é muito complicada. E quando você faz julgamento, o que você está fazendo? Comparação. E como nós todos somos espíritos ainda palmilhantes da Terra, uns mais, outros menos evoluídos, mas em tese a grande maioria são espíritos imperfeitos e poucos são os que estão numa condição já de espírito superior. Nós temos que entender que se fôssemos grandes coisas estaríamos num planeta mais evoluído.
A Terra é de expiação e provas, e por isso somos navegantes praticamente da mesma nau, não é? E esse caminhar junto, né, que a gente tanto sabe, auxilia bastante nesse progresso. E aí essa busca por essa reforma íntima, né, da gente tentar se melhorar, olhando apenas para nós mesmos, como diz Santo Agostinho, que dá aquela receita infalível, né, da gente pegar o dia ali, começa a escrever o que você fez no dia, né, de trás para frente que seja, para você lembrar o que eu fiz de errado, né, quem eu prejudiquei, quais são as pessoas que podem se queixar de mim. Então, se a gente fizer isso, com certeza a gente consegue enxergar pontos a melhorar, né, para a gente pensar o que eu preciso fazer para melhorar. Muitas vezes é difícil fazer tudo, né? Às vezes a pessoa fala, vou melhorar a partir de amanhã e vou mudar, e a gente sabe que é difícil, né? E às vezes um pequeno passo e uma pequena atitude já é suficiente, mas esse progresso muitas vezes precisa ser medido, né? Muitas vezes quando a gente quer fazer algo sem medir, sem olhar, sem prestar atenção, é muito mais difícil, né? Então nós podemos, por exemplo, pegar um item. O que eu quero fazer com esse item? Então eu vou começar a tentar melhorar. Todas as vezes que eu errar, eu anoto. Todas as vezes que eu errar, eu tento ver alguma forma de fazer melhor. Então se a gente for dia a dia fazendo esse acompanhamento, né, como o Santo Agostinho disse para a gente fazer, com certeza a gente consegue um progresso. É que nem fazer exercício, é que nem fazer regime. O senhor já ouviu alguém falar, estou acabando o regime segunda-feira? Quase todo mundo está começando. Começando. Né? Que é difícil. E sem saber fazer, não é? Sem saber. Vai começar a fazer ou vai começar um ano novo, agora vai mudar, né? Estamos chegando já aí na virada, novamente, novas promessas, sem saber o que, simplesmente à deriva, levando a vida, empurrando com a barriga, né? Quase sempre olhando o vizinho e achando que talvez aquilo vai ser a solução, né? E a hora que a gente vê, a vida acaba. Então... O Schopenhauer, um pensador alemão, ele falava assim, toda pessoa bem intencionada, mas desprovida de conhecimento, se assemelha mais a um animal sem rédea, trazendo mais problema do que solução. E é mais ou menos o que acontece com as pessoas que querem fazer alguma coisa sem conhecer. Por isso que é importante a gente estar estudando para entender, para depois realizar. A questão que você falou do regime, quem come beterraba não pode comer cenoura, quem não quer engordar, né? De comer macarrão não pode comer batata, e quem come batata não pode comer arroz. E a pessoa, estou fazendo regime, estou comendo pouquinho, mas com batata, macarrão, arroz, cenoura e beterraba. Olha, atrapalhou o esquema da semana. Então, se quiser fazer um regime caprichado, procure um nutrólogo, ele vai analisar o que você gosta e vai dizer como você deve fazer. Assim é a nossa evolução espiritual. Se é que queira crescer, progredir espiritualmente, nós temos que embasar em conhecimento. Como é que eu devo fazer isso? Porque se não conhecer, vai acabar fazendo mais confusão do que tirar proveito da experiência. E vai perder tempo, e tempo é vida, né? Quem perde tempo lesa a vida. Nós temos que usar nosso tempo de uma maneira objetiva, orientada, bem direcionada, para não perder força, né? E daí a importância do conhecimento. Precisa começar a estudar para entender. E Jesus é um modelo e guia da humanidade. Eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Quer dizer, então nós temos que pautar a nossa vida nas informações do Cristo para a gente aproveitar muito bem. Senão vai ficar batendo cabeça e achando que está melhorando, que está progredindo. E é um clarão, né, que abre as nossas vistas, principalmente para o conhecimento individual, porque quase sempre, né, às vezes acha que a pessoa está certa. Por mais que ela tenha um defeito, que ela tenha um problema, que a gente faça algo, né, que não condiz com esse caminho, se eu não sei que esse é um problema, para mim está tudo certo, né? Então, esse conhecimento que o Espiritismo traz é principalmente para esse conhecimento individual. Quem sou eu? Quais são as minhas capacidades? Quais são os meus defeitos? Né, para que eu tenha aceitação, para que eu tenha compreensão. O que estou fazendo aqui? Né, o que eu estou fazendo aqui? E aí sim, né, basado em todo esse conhecimento, nessa fé raciocinada, a gente consegue colocar, então, uma meta. Então, eu preciso melhorar a minha paciência, eu preciso melhorar a minha fé. E aí sim, legal, o que eu preciso para fazer isso?
né? E aí, com certeza, ali dentro da casa espírita ou na própria doutrina, nós teremos informações, né? Ou pessoas a nos auxiliar, nos mostrando o que a gente pode fazer. E evitar os equívocos, né? Porque muita gente tem os mitos com verdades que não são verdadeiras, né? E acaba trilhando por esse mito e se complica muito, né? E a doutrina procura trazer para nós a informação real, através dos benfeitores espirituais que ditaram a obra Kardec, e falando das verdades do Cristo, que eu sou a verdade, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então essas verdades são muito bem posicionadas pelos Espíritos e é muito importante a gente estar de posse dessa verdade para não se equivocar e ficar batendo cabeça, perdendo tempo, né? E muitas vezes a gente aceita muitas mentiras como verdades, né? Então acaba ouvindo muita gente, então é melhor rejeitar 99 verdades do que aceitar uma mentira. Então a fé raciocinada que o Espiritismo traz para a gente é basicamente um caminho iluminado, para a gente andar com passo firme, né? Porque tendo esse raciocínio lógico, tendo esse conhecimento, né, que tanto nos embasa, dá condições para a gente decidir muitas vezes se a gente está no caminho certo ou não. Então tem que estudar, não tem jeito, isso vai engrandecer, né, vai fazer com que a gente tenha condições de acertar cada vez mais, né? E além do estudo, né, Rodrigo, porque muita gente estuda, mas não faz, né? Aí também não adianta, né? Não adianta. A pessoa tem que estudar e também tem que agir, fazer as coisas acontecer, porque senão vai ficar um repositório de sabedoria, mas uma pobreza de realização, né? Então, o doutor Inácio fala assim, entre estudar e trabalhar, eu prefiro trabalhar. Né? Então, quer dizer, precisa fazer, não que a gente está aqui deixando de lado o estudo, porque tudo começa pelo entendimento, mas vamos estudar, vamos entender, para a gente estar fazendo de uma forma bem abalizada, produtiva, a construção da nossa evolução espiritual. Eu quero agradecer você, viu, muito, que você volte agora, tendo mudado para Rio Preto, mais vezes para participar conosco desse Papo do Bem. E finalizar o nosso programa, agradecendo a vocês que estão nos assistindo também, que participem sempre conosco, que é a motivação para a gente estar aqui, trazendo informações boas, maravilhosas, como essa que o Rodrigo nos trouxe, para que a gente possa estar aproveitando melhor o nosso tempo. Um grande abraço a todos, até semana que vem, com um novo Papo do Bem pela Rede dos Espíritos. Um grande abraço.